Irmãos, nós vamos conversar agora sobre mover em busca da herança. Você vai ver que vamos hoje definir quem é o vencedor, né? Já falamos dos 3 aspectos da herança, que é o lugar, a descendência e a pessoa, né? O lugar é o céu, a descendência é a sua descendência aqui que vai continuar lá, e a pessoa, claro, é a pessoa de Jesus. Só que, deixa eu dizer uma coisa antes de continuar. Hoje nós vamos falar sobre quem é o vencedor. Vamos descrever quem é o vencedor. Eu vou começar descrevendo quem é o vencedor. É aquela pessoa que está disposta a obedecer a Deus em tudo. Está submissa aqueles que andam sobre elas, né, que estão discipulando, etc. Assim, ele aprendeu a obedecer. Eu quero destacar só esse ponto. Aprendeu a obedecer, né? Esse é o passo mais difícil, entendeu? Esse é o passo mais difícil, é aprender a obedecer. É difícil mesmo, né? E eu tenho uma frase do Christian Shane. O Christian Shane, de alguma forma, é o meu discipulador em termos de estudo da palavra de Deus, tudo, né? Esse amor que Deus colocou no meu coração pela palavra veio dele, né? E Christian Shane usa uma expressão que eu já até tenho usado na igreja. A obediência precede o conhecimento. Precede o conhecimento da vontade de Deus e precede o conhecimento de Deus mesmo. A obediência, né? Agora, eu descobri aqui em Efésios 2, é importante você entender isso, porque sem isso aqui, você nunca vai se tornar um vencedor. Você pode ir para o céu, mas não como vencedor. Portanto, não vai estar com Jesus, morar com ele, e especialmente não vai assentar no trono, né? Aqui em Efésios capítulo 2, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Efésios 2, vamos lá. Tá assim, ó, 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, você tem vida. Essa vida de Deus está em você. E ele falou assim: eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância, né? Então o desejo dele é que eu tenha vida em abundância. Agora, como alcançar essa vida em abundância? É necessário para você alcançar a herança. E não ter outra saída, entendeu? E é perfeitamente possível. Eu não estou falando de algo impossível. A Bíblia não fala alguma coisa para mim que eu não possa fazer, né? Se eu tiver que fazer, ela vai me dar condições de fazer, né? Veja o verso 2 de Efésios 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, começa aqui. Você viveu segundo o curso desse mundo. Você tomava emprestado, fazia financiamentos, você andava, os seus pensamentos, as suas conversas, a sua vida era de acordo com o curso desse mundo, né? E você, porque hoje há um princípio no mundo de ficar rico com dinheiro emprestado. E é possível. É possível ficar rico com dinheiro emprestado. Esse é o ciclo desse mundo que está terminando. Esse vírus agora vai cortar esse ciclo, está cortando esse ciclo. Entendeu? Vamos continuar olhando. Vivi segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe? É Satanás. Segundo os princípios que Satanás estabeleceu no mundo. Nós temos que fazer diferença no mundo.
Se você não está fazendo diferença no mundo, no seu mundo, na sua cidade, ou na nossa cidade, no caso Montes Belos, não é? No seu trabalho, você está vivendo de acordo com os princípios do mundo. Entendeu? Você não tem, enfim, está de acordo com os princípios do mundo, não vou repetir. Príncipe da potestade do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ah, veja bem, agora me pegou. Porque se eu não fizer o que o Senhor me mandou fazer, esse Espírito opera na minha vida. E por isso, irmãos, toda essa maldição que está acontecendo no Brasil, inclusive o vírus. Esse vírus foi enviado por Jesus, mas ele teve que enviar para o Brasil também. Principalmente por causa dos pastores, que não estão obedecendo. Olha aqui, ó. Esse Espírito atua nos filhos da desobediência. Toda vez que você não cumpre o propósito de Deus na sua vida, não obedece, né? Aquilo que o Senhor mandou fazer, você entra aqui, ó. Esse Espírito, esse príncipe da potestade do ar, atua na sua vida ou na minha vida, de qualquer um, né? Daí a luta que nós estamos. Essa semana é uma semana de jejum, de oração, atos proféticos, para vencer esse príncipe que está atuando no Brasil, Brasília, querendo tirar o Bolsonaro do governo e assim por diante, entendeu? Então, irmãos, quando você não tem o Espírito, não obedece, não, porque a obediência precede o conhecimento. Olha aí, conhecimento da vontade de Deus. Quando você obedece, você passa a conhecer a vontade de Deus e você recebe um suprimento de Deus. Para quê? Para cumprir o que o Senhor mandou fazer, né? Então é isso. Vou continuar lendo o texto aqui. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Aqui, irmãos, não estou falando só da questão sexual, não é isso, não. Isso aqui está até um pouco longe desse texto aqui. Inclinações da carne. Quais são as inclinações da carne? Quando você está sentado na mesa para almoçar, por exemplo, toma cuidado, né? Paulo fala em Gálatas 5 sobre isso, né? Você está sentado para comer, qual é a inclinação da sua carne? Ela vai dizer assim, ó, coma mais um pouco. Esse almoço está muito gostoso, coma mais carne, coma mais quiabo, né? O meu problema é com quiabo. Entendeu, irmãos? Essa inclinação da carne, porque nós somos assim, acompanha a gente o dia inteiro. Até dormir você tem que vigiar essa inclinação da carne, né? E vencer isso, vencer a carne, essa inclinação, essa tendência, né? De fazer coisas guiadas pela alma e não pelo espírito, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A vontade da carne e dos pensamentos. Então, se você quiser alcançar sua herança, começa aqui Efésios 2, de 1 a 3. Não fazer a vontade da carne nunca, guiado pelo Espírito, né? Hoje eu almocei, e nós estamos aqui numa comida, numa alimentação mais restrita, né? E a Fernanda, que trabalha aqui com a Lili, né? Ela fritou uma mandioca, e ela consegue fritar a mandioca a mandioca fica sequinha.
pouca gente consegue isso, fritar a mandioca e ela ficar sequinha, né? E a mandioca estava muito gostosa. E eu gosto muito de mandioca, né? Eu comi uns pedacinhos, comi mais alguns pedacinhos. A certa altura, aqui dentro falou assim, agora chega. Agora chega. Eu ia levar a mão para pegar mais um pedaço. Mas aqui dentro, houve um stop aqui dentro. Agora basta. Então, essa inclinação diária não é para pecar propriamente, é para falhar em algumas coisas, né? Agora, glutonaria é pecado, é diferente. Aí é outra coisa, a glutonaria. Não estou falando de glutonaria, né? Da carne dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Quando você não faz a vontade de Deus, você se torna filho da ira. Eu preciso do controle do tempo, viu? Vou gravar 25 minutos. Quando tiver em 20, eu te aviso. Tem quantos? Agora tem 12 ainda. Tá, então você... Quando tiver em 20, eu vou... Você faz, tá. Então, veja bem, quando você não faz a vontade de Deus, está escrito no livro de Deus, você se torna filho da ira. Quer dizer, a ira de Deus vai agir na sua vida. Por isso a ira de Deus está agindo em nossa nação. E nós estamos aqui orando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, para que o coronavírus desapareça do Brasil agora, nesse tempo agora, hoje. A nossa oração tem sido essa nesses dias, entendeu? Então, irmãos, obediência começa aqui, ó. Começa aqui. Porque você precisa vencer primeiro é a carne. Você quer herdar, você quer se tornar o vencedor, né? Você quer se tornar um vencedor, né? Começa por aqui. O vencedor, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, enquanto isso, enquanto você vai digerindo isso aí, deixa eu mostrar uma coisa para você em Apocalipse 21. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. 21, 7. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Somente o vencedor. E o vencedor, ele começa a ser vencedor quando ele vence a sua própria carne. Aqui Efésios, ó. Fazendo a vontade, aqui é por natureza, aqui é a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então, enquanto você faz a vontade sua, você é filho da ira, você não é vencedor. O mais difícil, irmão, não é vencer o diabo e nem é vencer o mundo. Você vai ter que vencer você, a sua carne, vencer o diabo e vencer o mundo. Só que você não vai vencer nem o diabo nem o mundo se você não vencer você primeiro, né? Portanto, esse texto de Efésios é o começo, onde seus pensamentos são os pensamentos de Deus, né? E você decide obedecer. Você decide caminhar no que Deus falou. Você decide essas coisas, entendeu? Você decide viver uma outra vida. E então aí você pode, aqui ó, o vencedor herdará essas coisas. Você vai herdar um lugar, uma descendência e uma pessoa. Aqui está falando da cidade celestial. Que cidade, hein? Que cidade é essa cidade, né? E então, irmãos, decida obedecer. A obediência precede o conhecimento da vontade de Deus e precede o conhecimento de Deus, né? Agora, se você saiu daqui, né? Desse lugar, você decidiu, você não é mais filho da ira,
porque agora você está obedecendo, né? Você tem uma nova vida dentro de você, entendeu? Essa nova vida que tem dentro de você é uma batalha. Eu não estou falando que é fácil. Não estou falando, eu luto comigo todo dia. Todo dia. Tem dia que eu penso, será que eu sou crente? Então, irmãos, eu luto comigo todo dia. Eu não estou em pecado nem nada, mas é uma luta constante, né? E o vencedor vai herdar, e é só o vencedor, né? Outro dia eu falei para um irmão assim, eu dei uma tarefa para ele, até ele não falou, aí falei umas 2 vezes depois e tal. Eu falei, olha, falei para ele, a obediência que não é imediata não é obediência. Se não é obediência, é desobediência. Se é desobediência, é rebeldia. Se é rebeldia, eu estou dando lugar a que eu me torne um filho da ira. Aí vem problemas financeiros, problemas na família, muitos problemas de enfermidade. Tem gente que vive no médico, vive, né, consultando, tomando remédio, tomando um monte de coisa, né? Por quê? Porque é filho da ira. É filho da ira. E filho da ira vai ter todo tipo de problema, né? Então você pode ser um vencedor. Quando você vencer essa fase, como você vence? Decida. Decida vencer, ué. Decida vencer. Entendeu? E o que é fé? Deixa eu mudar o tema aqui um pouquinho para ficar melhor. Fé um dia eu vi o Weber definir sobre fé, que eu nunca esqueci essa definição. Eu sempre uso essa definição de fé, desde a vez que o Weber, tem muitos anos que eu vi o Weber dar essa definição de fé. Ele falou assim, fé é andar no que Deus falou. Pronto. Fé é andar no que Deus falou. Fazer discípulos, então eu quero fazer discípulos. Entendeu? Poupe, então eu vou poupar. Vá até os confins da terra, então eu vou. Eu vou pela oração, eu vou pelo Evangelho Eterno, eu vou pessoalmente, eu vou por uma oferta, mas eu vou. Entendeu? Eu vou. E então, irmãos, fé é quando você caminha no que Deus falou, né? Agora, para caminhar no que Deus falou, você precisa decidir obedecer pela fé, né? A obediência, ela tem data de validade. Interessante, né? Se você vai no mercado, e eu vejo quando, por exemplo, eu vou com a Lili no mercado, ultimamente não tenho ido, outras pessoas aqui têm para nós, por causa do corona, mas toda vez que a Lili vai comigo no mercado, que se a gente for comprar um pão de forma, ela olha a data de validade. Infalível, né? A obediência tem data de validade. Sede obedientes até a morte. Pronto, tem data de validade. Se você não morrer, você não vai conseguir ser obediente. A carne vai vencer, entendeu? A carne vai vencer. Aqui na MCM, irmãos, durante alguns anos, a gente ia muito para o monte. Nos últimos anos, a ênfase da oração era mais na tenda de oração e a adoração aqui. De fato, o ambiente ali é muito propício para adorar e tudo, para orar. Mas de poucos tempos para cá, eu tenho levado o pessoal aqui para ir mais para o monte, não deixar tenda, mas ir para o monte. E agora, quando eu vou no monte, atualmente, eu sempre vou, a gente vê que a trilha está batida,
Está batida mesmo, né? E, então, irmãos, por que o pessoal está indo orar no monte? Entendeu? Está indo orar no monte. Eu tenho um altar aqui que é o altar da unidade. E outro dia o pastor Jonas pediu se ele podia orar lá. Falei, vai, não tem nada. É um pouco mais longe lá das pedras, as bandeiras. E eu não deixo todo mundo ir lá. Mas ele foi, ele tá, acho que mais um, né? E quando eu fui lá ontem, a coisa lá estava bem batida, né? Então, o que é isso? O que significa isso? Pessoas que morreram, que não vivem mais para si. Fé é isso, é caminhar no que Deus falou, né? Agora, se você quiser entender sobre fé, tem que entender sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo, por exemplo, você entra pela porta do caminho, mas você acabou de entrar, tem um altar do sacrifício. Isso fala da minha conversão. Eu acabei de converter, eu preciso me apresentar para morrer. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício. Eu preciso me apresentar para morrer. Por quê? Porque no átrio tem luz natural. Enquanto você estiver no átrio, é luz natural. Enquanto você não morrer, você não caminha para o Santo dos Santos. Então, você está no átrio. Você depende de quê? Do dinheiro que você ganha, do seu cartão de crédito, do seu plano de saúde, para ter paz, você está no natural, né? Eu chamo isso a fé da dipirona, né? É a fé da dipirona. Você tem muito mais fé na dipirona, se tiver com dor de cabeça ou com febre, do que naquilo que a palavra de Deus fala. Então, eu tenho mais fé em algo que eu produzi. Algo que eu produzi, né? Eu me lembro um tempo atrás, muitos anos atrás, em que eu confiava? Eu confiava no meu saldo bancário. A minha fé estava onde? Estava no saldo bancário, né? A minha fé estava ali. Não estava aqui, ó, na palavra. Estava no saldo bancário, a minha fé. Onde está a sua fé? Sua fé está no salário que você vai receber no final do mês? Onde está? Se não estiver na palavra, então, fé é caminhar no que Deus falou. Entendeu? Quando você caminha no que Deus falou, pronto, você vai, acabou, você caminhou no que Deus falou. Entendeu? Hudson Taylor estava com a família na China, e ele morou lá há muitos anos, foi missionário lá. Ele era médico e não pedia oferta, ele nunca pediu oferta. Um dia chega na hora da refeição, ele tinha 3 filhos, a esposa e 3 filhos, sentaram na mesa e ele falou assim: vamos agradecer a comida. Mas escuta, não tem nada para comer. Não tem nenhum grão de arroz para comer. E não tinha. E ele foi agradecer a comida. Sabe o que ele respondeu? Realmente não tem nada para comer. Mas aqui tem 8.000 promessas para mim na palavra de Deus. Isso é uma pessoa que anda no que Deus falou. Não importa a circunstância. Importa não, né? Vive no que Deus falou. Então, aprenda a viver no que Deus falou. As primeiras coisas, vai treinando sua fé. Vai caminhando, vai acostumando a pegar um texto bíblico e caminhar naquele texto. Vai treinando, vai aprendendo um pouco mais. Vai caminhando. E a fé vai crescendo. Mas primeiro você tem que se apresentar para morrer. Não é suicídio, você se apresenta para morrer. Você se apresenta, que apresenteis vossos corpos. Você se apresenta para morrer. Entendeu? Quando você se apresenta, o Espírito Santo começa a fazer a obra e é leve. Te garanto, o fardo é leve.
quando você se apresenta para morrer, o fardo vai ficando cada vez mais leve. Entendeu? Irmãos, ontem eu estava no mato e eu junto pedras lá, num saco, né? Eu uso esses sacos aqui que o Gerson usa para levar sal para o gado. Aí a Fernanda lava aquele saco que eu levo. Irmãos, eu carreguei muita pedra lá ontem, orando, glorificando o nome de Jesus. Se você visse, você não ia acreditar. Você não ia acreditar. O fardo vai ficando leve, viu? Leve. Se o seu fardo está pesado, é porque você não está vivendo pela fé. E esse é o caminho para você se tornar um vencedor, tá? Fica com Deus.